Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus reservou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, enquanto isso vamos sentando, todo mundo assentadinho, naquele que me fortalece. Vamos lá, gente, vamos assentando. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus reservou pra mim. E ali está, todo mundo sentado agora, vamos lá? Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu vou sofrendo, porque não tem outro jeito, né? Não há como a gente se livrar do sofrimento, minha gente. A gente viu aqui na primeira parte da manhã que o sofrimento é natural. Tudo que é natural na vida é aquilo que não foi acrescentado. Faz parte da condição humana. O sofrimento está em mim, está em você. Você o experimenta de forma pequena, você o experimenta de forma grande, porque nós somos limitados. O nosso limite é tão grande, minha gente, que nós não sabemos viver sem o outro. Por isso a gente sofre quando os outros vão embora da nossa vida. A condição de limite nos faz pensar o outro como parte de nós. Eu, porque sou limitado, porque tenho limites, eu preciso amar. Isso é tão lindo, minha gente. O amor nasce do limite. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta da vida sozinhos. Talvez seja por isso que dói tanto no coração da gente no momento em que a gente é traído por quem a gente ama.
Talvez seja por isso que doa tanto no coração da gente no momento em que a gente trai quem a gente ama, porque quando eu sou traído, eu fico ainda mais limitado. O amor do outro me faz viver a experiência do complemento. Eu me torno maior porque você me ama. E eu fico maior quando eu amo alguém. Por isso que o sofrimento é natural quando as pessoas vão embora da nossa vida. Por isso a gente sente tanta saudade. A gente sente tanta saudade das pessoas que são especiais na nossa vida. A saudade é uma concretização do limite. Eu sinto tanto a sua falta. Eu costumo dizer, gente, que saudade de mãe é uma das coisas mais doídas que a gente pode viver na vida. Eu me recordo que quando eu fui para o seminário, eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na capela do seminário de Lavras, cheguei lá num domingo à tarde, eu me deparei com uma imagem de Nossa Senhora no cantinho da capela, com um cartaz escrito assim: Mãe, a certeza de que você vela por mim me faz um homem feliz. A certeza que você vela por mim me faz um homem feliz. Eu chorei tanto naquela hora. Era o primeiro dia longe da minha mãe, a primeira vez na vida que eu me afastei dela. E aquela mensagem de Maria me fez experimentar na carne o quanto que é difícil estar distante da mãe e saber que ela vela por mim, o complemento que me falta. A saudade nos ajuda a mensurar o quanto que nós amamos. Retire uma pessoa da sua vida, pense a sua vida sem aquela pessoa e você vai descobrir o quanto que você a ama. É experiência de limite. Por isso que o amor é dor, o amor é sofrimento. E quanto mais a gente mergulha na capacidade de amar, maior será a nossa sensibilidade para o sofrimento. Aí você vai dizer, então padre, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Eu lamento informar que é. Porque a experiência de amar é a experiência de tocar o limite. Por isso o sofrimento está tão atrelado ao amor. Gente, nós não sofremos quando a gente não ama. Não há causas para sofrer quando você não ama. Mas eu lhe pergunto, é possível viver nessa vida sem o envolvimento do amor? Não é possível. Eu me experimento limitado o tempo todo, e o tempo todo eu estou precisando de alguém do meu lado, alguém que olhe nos meus olhos, alguém que diga, eu estou aqui. Alguém que segure na nossa mão no momento de atravessar o túnel difícil. Fábio, eu estou aqui do seu lado. É o momento onde nós mergulhamos na aventura, a mais bonita, a aventura humana, que é quando você sabe, eu preciso de você. Quando a vida vai te apertando tanto que não resta outro grito nessa vida, que eu preciso de você. Talvez seja por isso, minha gente, que nos momentos de maiores apuros da nossa vida, a primeira palavra que a gente gritava era, mãe! Porque é a primeira experiência de complemento que você tem. Alguém que te expulsou para que você nascesse, e alguém que começou a dar sentido à sua capacidade de amar. Amor de complemento. E que depois você vai passando pela experiência de amar outras pessoas, porque um dia você foi amado. E porque você é amado, o sofrimento faz parte da sua vida. Não há amor sem sofrimento, não há sofrimento sem amor. Por isso que nós não temos que criar dentro de nós uma ilusão. A partir de hoje a minha vida vai ser linda, a minha vida não vai ter dificuldades. Infelizmente essa notícia nós não podemos dar aos amantes. As pessoas que verdadeiramente amam nessa vida, elas sofrem por grandes causas sim, elas não são indiferentes aos sofrimentos que estão do lado. E por isso que Jesus convida o tempo todo os seus amigos a viverem a experiência do amor.
Amai-vos uns aos outros como eu. Não é assim? Pois aquele que ama nasceu de Deus e vive. Eu não sei a música. Pois quem ama conhece a Deus. O sofrimento de Jesus foi porque nos amou. Ele não sabia ficar indiferente às pessoas. Como eu vos amei, pois aquele que ama nasceu de Deus, o conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Seja honesto com você. O momento em que você mais sofreu na sua vida é porque foi o momento em que você mais amou. Ou que você identificou o amor traído, ou porque você identificou o amor ausente. É seu, é sua riqueza. O meu grande desejo aqui neste acampamento, minha gente, é que você tenha coragem de abrir a sua caixa de sofrimento e ver que ela não é tão feia assim. Ela está cheia de amores, ela está cheia de situações bonitas que você precisa reorganizar, aparentemente embrulhadas em papéis estranhos. O sofrimento costuma embrulhar com papel estranho aquilo que é bonito. Padre, mas não é bonito ver partir uma pessoa que a gente ama? É sim, porque naquele momento em que ela está partindo, o processo naturalíssimo da vida, você está identificando que um dia alguém extraiu o que você tinha de melhor. A gente não chora por quem não fez diferença na vida da gente, não, gente. Se a gente está sofrendo por alguma causa, é porque aquilo é importante para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a matéria do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos fechar a porta e dizer: aqui você não entra. Como não entra? Se ele está justamente pronto, parado na porta, para mostrar aquilo que você tem de mais precioso. Eu não tenho como deixar de sofrer, porque eu não tenho como deixar de amar. E tenho certeza que se hoje você tivesse que passar por esse processo de escolha, você também não iria querer. As melhores coisas da vida, para elas serem boas de verdade, você precisa ter alguém do seu lado. As piores também. Seja para viver a alegria extrema, ou seja para viver a dor extrema, nós precisamos de pessoas do nosso lado dizendo: eu estou aqui. Eu não tenho como mudar esta perspectiva. Você não tem como mudar. O sofrimento nasce do limite. O limite nos esbarra o tempo todo. Seja porque foi traído, seja porque traí, seja porque tem ciúme, porque sou ciumento, porque quero aprisionar, porque sinto dor. O limite está aqui. De repente você acorda e a vida não é mais do jeito que você queria. De repente as pessoas que você ama vão embora. De repente as pessoas morrem de maneira trágica e nós ficamos aqui com essa vida precisando dar um jeito nela. É o parto novamente, é a minha experiência de estar mais uma vez no útero da vida, sofrendo o processo da contração e a vida me expulsando. E agora? O que você vai fazer? Aí chegamos ao primeiro ponto. Eu não posso mudar o fato de ter que sofrer. Você não pode mudar o fato de você ter que sofrer. Então aí nos vem uma pergunta: se eu vou ter que sofrer nessa vida, então eu preciso descobrir como sofrer. Não é tanto o porquê sofrer, mas como sofrer. Quantas vezes você se pergunta: meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta? Nem sempre. Nem sempre nós encontramos respostas para as causas do nosso sofrimento. Nem sempre nós conseguimos chegar à resposta do porquê que a dor bateu à nossa porta. Agora eu pergunto para você: se você não pode chegar à resposta, ou se até mesmo chegar à resposta não adianta muita coisa, não alivia o sofrimento que você sofre, qual é a outra pergunta que você pode fazer? Eu não tenho como mudar a dor, ela está aqui, bateu a minha porta. Então agora eu preciso descobrir como sofrer.
O meu livro hoje é cheio de histórias, gente. Ele está cheio de histórias. Alguns nomes são verdadeiros, outros não. As histórias são todas verdadeiras. Algumas pessoas eu quis preservá-las, todas autorizaram as histórias. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Maria Clara. Um domingo à tarde, ela estava com toda a família dela. Ela tinha alguns filhos, acho que eram 3 filhos. Estava na casa do pai, uma casa bonita. Estavam lá para almoçar no domingo. Enquanto o almoço não ficava pronto, as crianças estavam brincando na quadra, próximo da piscina. Quando de repente a Maria Clara ouviu um barulho estrondoso, vindo na direção de onde estavam as crianças. Estavam os filhos dela, mais alguns sobrinhos, aquela criançada reunida. E quando a Maria Clara correu para o lugar, a primeira coisa que ela viu é que o muro da propriedade estava caído. Um carro desgovernado bateu naquele muro. Imediatamente, instinto materno, né? Ela começou a procurar os filhos dela no meio das crianças. E ela não encontrou a Laura. No meio de todas aquelas crianças faltava a Laurinha. Uma criança pequena que estava ali no meio das outras. Quando de repente ela ouviu o grito que mudou a vida dela. O sobrinho mais velho disse: tia, o muro caiu em cima da Laurinha. Uma fatalidade. Eu conheci a Maria Clara uns 2 anos depois do acidente. Depois daquele acontecimento, minha gente, a Maria Clara não sabia perguntar outra coisa na vida, senão: por que isso aconteceu com a minha filha? Ela chegou a me confessar que no ápice do seu egoísmo, ela perguntou para Deus, no meio de tantas crianças lá, por que tinha que cair o muro exatamente em cima da minha filha? A Maria Clara ficou muda por um tempo. Ela não conseguia falar. O trauma foi tanto que ela ficou muda, ela não conseguia conversar. Isso se estendeu por um tempo. E a morte da Laura representou na vida daquela mulher o nascimento de uma pergunta que não tomou conta da vida dela durante uns 2 anos. Ela não conseguia pensar outra coisa na vida senão: por quê? Por que mataram a minha filha de maneira tão trágica? Por que a minha vida foi modificada de maneira tão radical, retirando de mim um ser tão importante, a minha continuidade? E ela foi se alimentando daquela pergunta infértil. Ela foi se alimentando daquela pergunta absolutamente infértil. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esse porquê não chegava nunca. E quanto mais ela insistia no porquê, menos razões para continuar viva ela encontrava. Porque o poder do porquê é justamente neutralizar a solução. Você já observou? Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Uma coisa ruim acontece com a gente e você não para de pensar naquilo. Por quê? Por que comigo? Por que ele fez? Por que aconteceu? O porquê é uma pergunta natural diante da vida. Nós somos filósofos desde o início. O porquê é o tema principal da filosofia. Quando a gente é criança, a gente vive perguntando por quê. Nós queremos saber a razão de tudo. E muitas coisas nós podemos encontrar as razões. Muitas coisas nós iremos encontrar a resposta sim. É matemático, é científico, é lógico. Mas há momentos da nossa vida em que a gente não consegue chegar a nenhuma resposta, porque essa resposta não existe.
E o que a gente faz no momento em que a gente não tem a resposta? A gente sofre. Eu sei, é limite. Você não saber o porquê que sua filha morreu de maneira tão trágica, você não saber a razão de seu filho ter morrido de maneira tão trágica, isso coloca dentro de você uma pergunta que lhe faz sofrer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o grande problema, minha gente, é que perguntar o porquê não alivia a nossa dor. Você já viu alguma pessoa ser curada perguntando por quê, por quê, por quê? Eu nunca encontrei. Porque existem momentos da nossa vida que não combinam com as perguntas. Não há nenhuma pergunta que seja capaz de responder a uma tragicidade dessa, uma tragédia dessa natureza. Não há pergunta que possa dar conta de aliviar um coração de mulher no momento em que perde um filho. E o que Maria Clara, aquela mulher, precisava fazer era parar de perguntar. Porque quanto mais ela perguntava o porquê daquele acidente, mais distante ela ficava do consolo que ela poderia encontrar na vida. Quanto mais ela se perguntava do porquê da tragédia, menos possibilidades ela tinha de continuar a vida. Vou persistir, vou perseguir tudo aquilo que Deus já sonhou para mim. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Ela não quis isso. Ela não quis perseguir. Ela quis estender o velório da filha por um bom tempo. E no momento em que ela só tinha tempo para perguntar por quê, por quê, por quê, o pior de tudo aconteceu, minha gente. Ela esqueceu que ela tinha outros filhos para criar. Ela esqueceu que ela tinha um marido para ser esposa. Ela esqueceu que ela tinha família. E ela quis egoisticamente se fechar nas causas do seu sofrimento. Ela quis egoisticamente ficar nutrindo a pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê? E fazendo a pergunta infértil, ela jamais pôde resolver dentro do coração dela o conflito de ter perdido uma filha de maneira tão trágica. O mais honesto é sofrer o que tem que sofrer, mas permitir que a vida continue. A causa de muito sofrimento está em justamente a gente não permitir que a vida prossiga. Nós estacionamos o nosso bonde naquela estação triste e a gente não vai embora. O bonde não parte. E as pessoas que estão dentro do mesmo vagão que nós estão precisando viver, e a gente não deixa o bonde persistir, continuar. Nós acorrentamos a pessoa no nosso sofrimento, porque a partir do momento em que eu me recuso a superar o sofrimento que me envolve, eu faço sofrer todos os que estão ao meu redor. Porque aqueles que me amam sofrem porque eu estou sofrendo. É por isso que a reação mais justa, mais honesta diante do sofrimento é superação sempre. Vamos organizar o nosso luto, vamos chorar a nossa dor de perder Laura, vamos organizar a nossa tragédia, mas vamos continuar vivendo. Vamos olhar nos olhos de quem ficou, de quem sobrou. Vamos olhar ao nosso redor e descobrir os motivos pelos quais ainda a gente pode continuar a vida. O sofrimento que visita o nosso coração não pode ser causa de ruína para nós, ele tem que ser causa de ensinamento. Gente, há uma estatística tristíssima que mostra que casais, quando perdem os filhos, algum tempo depois se separam. Alguns meses depois, boa parte dos casais que perdem filhos se separam. Qual é a causa dessa separação? Muitas vezes a incapacidade de administrar o luto. Desarruma tanto a nossa casa que a gente não sabe mais o que fazer com ela agora. Minha gente, e o que me assusta, sabe o que é?
é que desde quando nós nascemos, ninguém prometeu que a nossa vida seria fácil. Ninguém nos iludiu dizendo que a vida seria simples. Mas o que acontece com a gente, que parece que a gente nunca está pronto para sofrer, que nós nunca estamos prontos para dar a volta por cima, porque a gente está cada vez mais imaturo. A imaturidade está prevalecendo tanto, nós estamos nós somos anões muitas vezes, afetivamente, psíquica. Nós crescemos no tamanho, mas a gente não cresce na capacidade de estabelecer o pacto com a vida, aconteça o que acontecer. E nisso está aquilo que eu dizia na primeira pregação de hoje. A gente identifica as pessoas interessantes no mundo à medida em que a gente descobre gente que foi capaz de superar essas coisas todas e permaneceu de pé. Maria só é grande porque ficou de pé. Em nenhum momento ela se curvou, em nenhum momento ela permitiu que a vida a sepultasse antes da hora. Estava de pé. Aquela troca de olhares no momento da subida do Calvário, uma das cenas mais lindas, é o encontro de Jesus com sua mãe. Ele não nasceu de qualquer mulher, não. Uma mulher preparada, uma mulher que soube perder, uma mulher que soube encarar o sofrimento, uma mulher que soube subir o Calvário, porque o Calvário é o lugar justamente de purgar tudo que é excessivo em nós. Mas naquele momento, aquela mulher não soube. A Laura morreu e ela quis morrer junto também. E o pior, ao não esforçar-se para fazer a superação daquela dor, ela aprisionou no mesmo vagão do sofrimento os filhos e o marido. Os filhos e o marido ficaram aprisionados ali dentro. Quantas vezes a gente faz isso também? O sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta. Quando a gente só olha para aquilo que a gente está passando. Mesmo porque, gente, uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida e não um ponto de chegada. A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor não pode ser o nosso ponto de chegada. É o nosso ponto de partida. Quantas pessoas ficam interessantes depois que tomam essa iniciativa? Eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. O escritor moçambicano Mia Couto dizia de maneira bonita: às vezes a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha. Olha só o que a vida fez comigo, padre. Eu não estou nem um pouquinho interessado com o que a vida fez com você. A mim interessa é o que você pode fazer com a vida. O que a vida fez com você, me desculpe, eu não tenho como mudar. E eu não encontro ninguém nessa vida que seja capaz de mudar o que a vida fez com a gente. Isso é passado. Eu não tenho como levantar o muro. Eu não tenho como evitar a tragédia. Eu não tenho como fazer o tempo voltar e aquele muro continuar de pé e Laura viva. Quem me dera se eu tivesse esse dom. Você não tem como mudar o seu passado. Você não tem como mudar o que te aconteceu. Estamos todos nós aqui
cada um com marcas profundas de sofrimentos passados, de coisas que aconteceram há mais de 20 anos e que ainda estão nos levando no cabresto ainda hoje. Se não compreendido de maneira correta, minha gente, o sofrimento se transforma em cabresto. Aquela corda que vai puxando o animal, dando a direção para onde o dono quer. O cabresto no cavalo firma nas duas partes da cara. Se eu quero que ele vire à direita, a corda prende na direita. Se quero que vire à esquerda, prende na esquerda. Só de tocar na cara do cavalo, o cabresto, ele já sabe para onde tem que ir. Quanta gente sob o cabresto do sofrimento há mais de 20, 10, 30 anos, porque não foi capaz de reassumir a autoria da própria vida no momento da dor. Quis ficar perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E volto a dizer, muitas vezes nós não chegamos à resposta, é porque a gente ainda não fez a pergunta certa. Muitas vezes nós ficamos na resposta equivocada, na pergunta equivocada, e nós nunca vamos chegar à resposta, porque a sabedoria nos ensina que ao invés de perguntar por que eu estou passando por isso, eu deveria me perguntar como é que eu vou passar por isso agora. É desafio de gigantes? É. É desafio para gigantes? É sim. Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. Se a gente quiser ser gente, minha gente, nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. Chega de gente fracassada. Chega de gente indisposta para assumir a vida. Eu me assusto com o despreparo humano no mundo de hoje, eu confesso para vocês, eu me assusto com o despreparo das pessoas, como nós estamos julgando para cima com tanta facilidade os problemas que são nossos, porque nós queremos uma vida bonitinha, organizada, feliz. Quer moleza? Senta no pudim. Não há possibilidade de virar gente sentado no pudim. É na dureza do chão. Quando você acorda com aquela cara toda amarrotada, que ele está parecendo uma bruxa que caiu da última vassoura que voou. Meu marido me traiu, padre. Tá certo, ele te traiu. Traições vão acontecer na vida de todo mundo. Quem não foi traído nessa vida? É igual outro dia encontrei, eu achei tão bonitinho. Eu nem era padre ainda, eu morava em Santa Catarina. Encontrei um senhorzinho, 86 anos. Ele chegou num choro para conversar comigo. Eu era fráter na comunidade em que ele morava. E eu tinha participado há uns meses atrás dos 60 anos de casamento dele. Aquele senhorzinho me abraçou num choro e falou assim: padre, a minha mulher me largou. E eu levei um choque na hora. Meu Deus, será que largou por quê? Prazo de validade, né? Eu pensei, venceu. Aí eu falei: mas seu José, pelo amor de Deus, por que ela largou o senhor? Eu traí. Aí eu olhei para ele assim, fiquei imaginando o que ele poderia ter feito que traiu, né? Eu não consegui imaginar nem um movimento ali naquela criatura. Nem um movimento de traição era possível, eu pensava, né? Eu falei: meu senhor José, pelo amor de Deus, o senhor traiu como? E já dei uma olhada nessa região do meio, né? Aí ele virou: pois é, padre, a minha desgraça está aí.
Não cheguei nem a trair direito, mas ela viu. E ele estava tão inconsolado, gente, que ele virou e falou assim: padre, há 86 anos que eu estou do lado dessa mulher, eu a amo com todas as forças da minha vida, padre, mas foi um vacilo. Eu nunca traí a minha esposa, padre. Eu nunca traí a minha esposa. E nesse vacilo que eu tive, ela viu. Foi com a empregada lá em casa. Fiz uma gracinha. Ela pegou. Naquele meu descontrole daquela hora, padre, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E ela não quer mais eu. E aí, minha gente, esse homem chorava. E aí ele me ensinou uma coisa que nunca mais na minha vida eu esqueci. Ele me disse assim: sabe o que mais me dói, padre? É saber que os meus 60 anos de fidelidade valeram menos do que 5 minutos de traição. Você pode pensar, esse velho é um safado. Não é não. Essa matemática dele é a mesma que Jesus nos ensina, que a misericórdia prevalece acima de qualquer coisa. E quando eu chamei aquela senhorinha para conversar, ele já tinha me dado o argumento para falar para ela. Eu disse: minha querida, ela estava muito magoada. E foi isso que eu falei para ela. Não contei para ela, que foi ele que me disse. Eu disse: mas a senhora acha que os 60 anos que ele foi fiel à senhora estão valendo menos que os 5 minutos de traição? Aí ela desabou num choro e me disse: ele é tão bom para mim, padre. Minha gente, muitas vezes a traição do outro só pode ser resolvida com essa matemática. Eu não estou dizendo que você tem que virar aquela corna mansa, o corno manso, sabe? Que o outro faz o que quer com você. Não, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que o casamento pode ser reconstruído sim depois da traição. Claro que pode. Se o sacramento é um valor para você, lute por ele. Mas pelo amor de Deus, encare o sofrimento da traição, aquela marca que a vida te deixou, de um jeito certo. Se for para você ficar a vida inteira: você lembra o que você fez? Tô bom com você não. Tô muito chateada ainda, viu? Tem 20 anos. Vocês viram a mulher que estava lá no programa da televisão que eu estava essa semana? Aquela criatura não levantava a cabeça, gente. Falei: minha filha, quanto tempo que esse marido seu te traiu? Já tem 6 meses que ele foi embora. E você está nesse mulamba até hoje? Porque se ele te traiu, tudo bem, você não pode mudar isso. Agora você está se traindo. Você está deixando de se amar, você está deixando de se respeitar, porque cada vez que você se curva com o sofrimento do traidor, você reforça o traidor dentro de você. Quanto sofrimento afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você. Você só poderá reconstruir o seu casamento se você colocar diante de você isso: eu não posso continuar me traindo, e a partir de hoje eu vou ser uma mulher ainda melhor do que aquela época. Porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Passa um velatão nesse cabelo.
Não fica com essa cara de cachorro que caiu da mudança. Liberte-se desse sofrimento de, olha, de ficar curvada, o outro mano, não. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando o leite derramado, não adianta. Vamos na teta da vaca buscar outro leite. O leite pode estar derramado, mas a vaca está no pasto. Se você descobre que é um valor esse casamento, corre atrás, sofre pela causa certa. Porque há muitas mulheres que ficam sofrendo o desprezo do marido. Eu sofro, pai. Não, não é esse sofrimento. Perdoar é um sofrimento que verdadeiramente vale a pena, sabe por quê? Porque ele te reconstrói. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Nada de espírito de coitadinha. Eu estou traída. Igual a mulher lá no programa, ela não olhava para a gente. Ela não tinha outro assunto, era só o marido. Minha filha, pelo amor de Deus, joga esse verme fora, ele não te quer mais. E nem era marido. O verme não é o homem, é o traidor. Ela não conseguia enxergar o homem mais, ela só via o traidor. Se você continuar resguardando este ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não, isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo, pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida, eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. Da mesma forma como Maria Clara perdeu a Laura, nós também perdemos a nós mesmos, porque o muro da tragédia, dos acontecimentos cai sobre nós, o muro da traição cai sobre nós e nós ficamos debaixo dos concretos. Nós não reagimos, nós ficamos lamentando, mas a gente não sai de lá. Nós não reagimos de maneira positiva. Minha gente, eu não sei se você assistiu a abertura das Olimpíadas, mas na hora que entrou a delegação chinesa, entrou aquele aço da NBA, que eu não sei o nome dele, que é um jogador altíssimo, que joga nos Estados Unidos, na liga de basquete principal dos Estados Unidos, e ele é chinês, e ele entrou levando a bandeira da China, 2,20 metros, eu acho, enorme, e do lado dele tinha uma tampinha de gente. Você viu aquilo? Eu chorei igual uma criança. Aquele garotinho, eu não sabia quem era. O sorriso daquele garoto, ele batia aqui no jogador. E aí a repórter que estava narrando disse: e ao lado do grande astro do esporte chinês no mundo de hoje, está vindo o garotinho, que é esse nome que a gente não sabe falar, que sobreviveu ao terremoto. Ele ficou soterrado quase uma semana na escola em que ele estava, com todos os coleguinhas de classe. E sabe por que ele estava entrando lá, gente? Porque ele era um herói.
Foi ele que salvou todos os coleguinhas dele. Sabe como? Ele não deixou os coleguinhas se desesperarem. E no tempo em que eles estavam soterrados, eles cantavam, motivados por ele. Eles cantavam e o resgate foi escutando o canto, foi escutando as vozes, até conseguir chegar onde eles estavam. Aquele menino fez a diferença no mundo, sabe por quê? Porque na hora da dor, ao invés de chorar e lamentar, ele resolveu cantar. Ele buscou o canto no mais profundo do coraçãozinho dele. Certamente aquele menino deve ter sido muito preparado. A pouca idade, os 9 anos de idade, já foram o suficiente para fazer dele um ser humano diferente. Ele certamente deve ter aprendido isso com a mãe, com o pai. No momento da sua dificuldade, meu filho, não desista. No momento em que o muro cair sobre você, no momento em que o concreto tentar te sepultar, não permita. E mesmo que você não tenha condições de sair sozinho, cante para que alguém te escute. Eu confesso para vocês que aquela cena era poética aos meus olhos. Aquele homem imenso do lado de um naniquim. E eu pergunto para vocês, depois que você sabe da história e você entrar na internet para ver a foto, que você vai ficar curioso, eu lhe pergunto, quem é o gigante nessa história? Não importa quantos dias ele tenha ficado sepultado, não importa. O que importa é que ele não parou de cantar, ele não desistiu. A mesma coisa Deus quer nos dizer hoje. Não importa quanto tempo você tenha ficado sepultado, não importa quanto tempo quantas coisas tenham caído sobre você, quanto tempo você tenha alimentado esse sofrimento desordenado do ponto de vista afetivo, não importa quanto tempo você deixou de se amar. O que importa é que hoje você pode cantar, e que hoje você pode reiniciar um tempo na sua vida, porque Deus, ao curar o nosso jeito de interpretar o nosso sofrimento, Ele muda o que a gente tem de mais profundo. A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você, você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. É como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega. Lave esse rosto. É vida nova. Tudo aquilo que Deus já escolheu para mim, vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera do novo que vai chegar. É isso. Pensa que tem um novo para chegar agora. Eu não sei o que está te envelhecendo, o que está retirando o brilho. Eu não sei o que ficou antigo dentro do seu coração. Pode ser que você sinta assim, ó, miudinho. Miudinho, miudinho, miudinho. Gigante. Pode ser que você esteja amedrontado com o tamanho da vida, o tamanho do problema que você viveu.
simples, minha gente. Modifica o jeito como você olha para você. Às vezes o que Deus precisa curar não é o outro, não. Não é o seu marido que precisa ser curado da infidelidade. É o jeito como você se enxerga como mulher. E quem sabe, você voltando a se amar, você voltando a querer-se bem, você resgate aquilo que você perdeu na vida. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera do novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória eu vou. Sabe o que eu fico pensando? É o quanto que aquele menininho debaixo dos concretos precisou desafiar-se a si mesmo. Quantas vezes o coração dele deve ter vivido isso? Não vai chegar ninguém. Quantas vezes ele deve ter passado pela tentação de parar de cantar? Quantas vezes ele também deve ter tido a tentação de se unir ao desespero dos outros, à desesperança dos que estavam do lado? Porque na hora da desesperança, gente, o que tem mais é gente puxando a gente para trás. O que a gente mais encontra na vida é gente que nos puxa para trás. E ele, tendo que olhar nos olhos dos desesperançosos e continuar alimentando a força do seu canto, porque ele não desistia. Mesmo a morte estando tão presente, chegando tão próxima, mesmo a morte ameaçando de maneira tão cruel, tão concreto em cima dele, ele não desistiu. Oh, minha gente, se esse menino não pode nos ensinar alguma coisa, então eu não sei mais o que aprender. Eu não sei se há alguma coisa a nos ensinar mais do que isso. Uma criança debaixo do concreto tentando encontrar o sentido da vida. Pois por que será que nós muitas vezes não reagimos? Por que será que muitas vezes nós preferimos nos sucumbir à dificuldade do momento? Por que tantas vezes nós preferimos o olhar de desesperança, ao invés de prestar atenção no que pode dar certo? Isso é cura de Deus em nós. Modificar o jeito como nós olhamos para as nossas desesperanças. Elas não são determinantes em nós. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Solta a sua voz. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Levanta, em meu lugar está, fica de pé, espera do novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso
aquele que me fortalece. Nada em ninguém no mundo, nada vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, me guiar nos caminhos que Deus reservou pra mim. E ali está, vamos lá, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, espera no novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória eu vou sofrendo. Eu gostaria que você pensasse: qual é a laje? Qual é o concreto que está sobre você hoje? Pensa aí. Põe a mão no seu coração. Qual é a laje? Qual é o concreto que está caído sobre você? Peça hoje a Deus a graça. Peça hoje a Deus a graça de que esse concreto seja retirado. Que com o esforço do seu canto a esperança possa rebrotar em você. Pode ter uma certeza: Deus não quer que nós permaneçamos debaixo dessas lajes tão cruéis. Deus nos quer de fora, bonitos, restaurados, novos. Porque o amor que Deus tem por nós consiste nisso, em fazer nova toda criatura, em restaurá-la, em retirá-la da situação desfavorável. Peça a Deus hoje a graça de curar todos os afetos desordenados, todas as lembranças passadas, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que é realidade de destruição na sua vida, todos os lixos afetivos que foram ficando em você, todos os acontecimentos que você não soube conviver bem com eles ao longo da sua história. Proclama o poder de Deus sobre você, sobre o seu coração, sobre os seus afetos. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, espera no novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Quem quer sair daqui vitorioso hoje?
Quem quer proclamar essa vitória de Deus sobre os afetos hoje? Então canta. Tudo posso em Jesus. Mais forte. Padre Fábio, sempre quando nós terminamos a primeira parte do acampamento, quando o Monsenhor Jonas Abib está conosco, nós pedimos que ele nos abençoe, porque nós temos a certeza que no momento da pregação, como que um vulcão entrando em erupção, a nossa alma ela explode, e essa bênção ela fecunda tudo aquilo que é de bom na Assembleia agora. Nós pediríamos que o Senhor nos desse essa bênção. Eu gostaria que você estendesse a mão como alguém que recebe um presente, e que na sua mão agora esteja tudo aquilo que a pregação já despertou em você, porque a bênção ela fecunda tudo que está aí. Todas as vezes que você ao longo da pregação se recordou de uma pessoa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, do vizinho, do seu funcionário, do seu chefe, de uma fraqueza sua, de uma queda, a pregação veio trazendo tudo isso à tona. Então está tudo aí na tua mão agora, na palma da tua mão. Estende mesmo a tua mão assim, e essa bênção ela fecunda quem está aqui, quem está em casa. Quantas milhares e milhares de pessoas nos acompanhando pelo rádio, pela internet, pela televisão. Então essa bênção, ela não chega apenas aos confins da terra pelos meios de comunicação, mas ela chega até os confins de cada ser humano que a ouviu e que vai ouvir ainda através de uma fita gravada, de um DVD gravado, de um podcast, enfim, não sei. Mas chegar hoje aos confins da terra está fácil, pelos aviões e pelos meios de comunicação. Mas essa bênção ela chega até os confins de cada um de nós que aqui estamos, que estamos em casa. Então receba essa bênção e saiba que ela está fecundando tudo aquilo de bom que essa pregação, essas duas pregações despertaram em cada um de nós. Que Deus hoje possa, com sua bênção, nos fazer crescer, nos agigantar, na coragem de enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. Que essa bênção possa nos amadurecer, nos trazer consciência de que Deus não vai resolver os nossos problemas. Quem tem que resolvê-los somos nós. Mas Ele vai nos dar a força para cantar, para que todo o concreto que estiver sobre nós possa ser lançado fora. Essa bênção vai despertar dentro do nosso coração o querer. Eu quero, Senhor, eu quero sair dessa situação de humilhação que o sofrimento me traz. Eu não quero que o sofrimento seja o destino final, eu quero que ele seja apenas ponte de travessia. Eu quero resgatar o que eu tenho de mais bonito no meu coração, Senhor, e esta bênção vem agora, como dizia o Dunga, para fecundar estes desejos. Eu sinto no meu coração olhar tantos rostos daqui. Tanta gente está precisando voltar a se amar, a se querer bem, a se desejar o bem. Quanta gente aqui está precisando sacudir a poeira e levantar, assim como Cristo glorioso levantou do sepulcro, assim como aquele garotinho de 9 anos conseguiu sair debaixo do concreto depois de alguns dias soterrado, cantando um canto de esperança. É isso que nós queremos com essa bênção, Jesus. Que o coração do teu povo seja fecundado com essa coragem de todas as iniciativas que poderão fazer a nossa vida ser melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no Meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção libertadora de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. E aplauda para valer. Muito barulho para o nosso Deus maravilhoso. Às 14 horas estaremos de novo aqui no Centro de Evangelização, ao vivo. E mais acampamento, gente. Vamos juntos. Compaixão é um jeito